A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. A chuva não derreteu vocês, hein? Estão aqui firmes. Graças a Deus por tudo isso. Diga mais uma vez, glória a Deus. Você, nesta noite, tem disposição para pegar a sua Bíblia e abrir sua Bíblia? Se você tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia aí. Vai lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6. Diz assim a palavra de Deus, na minha versão aqui, na Nova Versão Internacional. Diz assim: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém? Em outra versão da nossa revista, da nossa Bíblia, diz assim: dai e ser-vos-á dado boa medida, ao invés de calcada, ele fala o quê? Recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão. Podeis assentar, meus amados? Esta noite, nós estamos, segundo a orientação do pastor Salmo, estas quartas-feiras, nós vamos estar falando sobre, vai ser as quartas-feiras da família. Então, nós vamos estar tirando aqui, eu creio que todos os ministros que estarão falando a palavra de Deus aqui, estarão ministrando sobre relacionamento, sobre casamento, sobre vida a dois, família de uma maneira geral. Então, e nesta noite eu não queria perder esta oportunidade para falar também um pouco sobre isto. Eu estou usando esse texto mais para ser, mais para tirar como base, não para usar o texto na pregação, mas para fazer ele como base somente nominativa. Em Lucas, nesse verso 6,38, muitas vezes nós usamos esse texto e não se preocupe que nós não vamos tirar outra oferta antes de começar a pregar, né? Normalmente a gente usa esse texto para tirar a oferta nas nossas igrejas. Tudo bem, tudo certo, mas não é um texto específico para a oferta. Aqui nós estamos falando de algo mais precioso e que eu gostaria de usar nesta noite. Quando ele diz que dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão. Isso aqui está falando de, talvez, dos mais íntimos relacionamentos que a gente pode ter. E se a gente colocar isso aqui no seio da nossa família, da nossa casa, a gente pode tirar desta estrutura bíblica aqui algo que, se nós fôssemos lá para Paulo, lá em Gálatas 6,7, que diz que tudo que o homem plantar, isso também ele vai semear. Isto aqui é uma semeadura. Isso aqui está falando exatamente de semeadura, que quanto mais eu me entregar num relacionamento, quanto mais eu me dedicar, quanto mais eu deixar as armas, abandonar as minhas armas, deixar de lado, porque às vezes nós chegamos nos nossos relacionamentos, a gente normalmente chega um pouco armado, a gente chega um pouco cheio de armas na nossa estrutura, sem muito saber o que fazer. A gente é muito bonito, por exemplo, a gente vê os jovens, os casais jovens casando na igreja, eu acho bonito, jogando flores, as pessoas chorando nas portas da igreja, os familiares chorando, é muito bonito. Eu acho que não tem nada tão bonito como um casal jovem fazendo isso, a não ser um casal de velhinhos, um casal experiente, andando de mão dadas, caminhando de mão dadas, que já passou pelas dificuldades da vida, pelas lutas da vida, já passou as lutas tão terríveis no dia a dia, já passou pelos anos, já aprendeu, já teve maturidade. Mais bonito do que a Bíblia diz que é melhor o final das coisas do que o seu começo. Ou seja, quando a gente olha para uma estrutura familiar, eu gosto de olhar exatamente isto.
é olhar para as pessoas mais de idade e saber o que elas aprenderam com seus casamentos, porque elas estão ainda juntos, por que elas estão vivendo ainda juntos, o que foi que levou estas pessoas a continuarem juntas depois de 20 anos, 30 anos, 40, 50, 70 anos juntos. O que levou estas pessoas a chegar a esta conclusão de dizer que elas gostariam realmente de ser diferentes, que elas gostariam realmente de fazer a diferença neste mundo que nós estamos vivendo? Nós já estamos completando aí, a Marisete, já 30 e... Calma aí, 33 anos, vai fazer 34 anos de casados, né? Mais 3 anos aí de relacionamento, de namoro, entre namoro e noivado, ou seja, já vai para 37 anos de convivência. Então, nós não passamos por todas as coisas, mas passamos por algumas coisas que nos fizeram chegar até esse momento, de poder estar, por exemplo, chegando aqui hoje, dizendo para vocês que família ainda é um projeto de Deus na nossa vida. Dizendo para cada um ainda que casamento pode dar certo, sim. Não é fácil, é muito fácil você casar, mas não é tão simples você continuar casado, não é. Quem falar que está mentindo. Mas não é impossível também, basta nós querermos e pagarmos o preço devido para nós levarmos não só 2 pessoas, mas nós levarmos toda uma estrutura familiar conosco, porque um dia, se Deus nos perguntar lá na eternidade, o que você fez da sua família, nós vamos poder dizer de boca cheia, eu e minha família, nós servimos ao Senhor em todo o tempo, com alegria. Toda família tem desacordo, é claro que tem. Se alguém falar que não tem desacordo na sua família, ela está mentindo. Provavelmente ou certamente ela vai estar mentindo. Quando nós casamos, anjo, né, não está mais aqui nessa terra. Quando nós casamos, ou até mesmo antes de nós casar, eu sei que Deus tem um projeto. Preste atenção nisso. Deus tem um projeto para cada um de nós, para cada um das nossas casas, para cada um das nossas famílias. Mas preste atenção numa coisa, não é sempre que nós alcançamos isto, não, de maneira alguma. Às vezes nós ficamos indecisos, às vezes nós não sabemos o que fazer, às vezes nós ficamos perdidos, às vezes nós tomamos decisões erradas durante a nossa caminhada. Sim, quantas decisões erradas eu já tomei na vida. Mas as decisões erradas não me fizeram, por exemplo, desistir. Eu estou falando em relação a casamento. Não me fizeram desistir de continuar casado, não. Elas serviram de aprendizado, de aperfeiçoamento, para dizer, olha, nesse caminho que eu já passei, eu não vou passar mais, porque eu sei que é caminho ruim, é caminho errado, é caminho de derrota, não é caminho de Deus para nós. Então, o que Deus às vezes faz para nós? É aí que eu começo a pregar nesta noite. Como a gente não sabe muito o que fazer, parece que Deus coloca na nossa mão uma espécie de mapa da felicidade nas mãos dos casais. E agora, o que a gente faz? O que nós fazemos? Quando a gente casa, ou quando a gente quer continuar casado na nossa vida, e se a gente pega esse mapa da mão de Deus, é como se Deus desse para nós, entregasse para esse mapa e dissesse, olha, se você seguir todas essas instruções, certamente você vai chegar em algum lugar muito melhor do que às vezes daquilo que você mesmo planejou. Porque a própria Bíblia diz que os planos de Deus são o quê? São maiores do que os nossos planos, os sonhos de Deus são muito maiores do que o nosso. Às vezes nós sonhamos pequenos, às vezes nossos sonhos são limitadíssimos, e às vezes Ele nos coloca em lugares que às vezes nunca antes nós imaginávamos que nós pudéssemos estar. Quando nós tínhamos esses 7 anos mais ou menos de casado, a Marisete deu o testemunho dela, não sei se ela falou um pouco sobre isso,
o testemunho nosso, quando nós tínhamos mais ou menos 7 anos de casado, a única coisa que esperava era desquite, divórcio, está separado, está longe, não quer ver a cara, detesto, não aguento olhar, tem nojo, tem asco, tem tanta coisa, não te quero ver, não quero ver você, mais ou menos por aí. Então, quando a gente olha hoje para trás, quando a gente consegue ter uma visão do tempo, do espaço, e melhor do que isso, da graça e da misericórdia de Deus, a gente pode ver que todas estas coisas nos alcançou. Toda alcançou a minha vida, me tornou um homem melhor, um pai melhor, uma pessoa melhor, alcançou a vida da Marisete, tornou ela uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, transformou a vida dos nossos filhos. Eu tenho um filho de 33 anos de idade e tenho uma filha de 30 anos de idade. Quando nós estávamos mais ou menos nesta fase, os meninos, nenhum deles, eu nunca tinha conseguido um abraço deles, porque eles corriam de mim de medo, faziam xixi na roupa, urinavam na roupa de medo de mim. A espécie de pai que às vezes eu tinha sido e eu era. Então, quem vê hoje o que Jesus fez na nossa vida, o que fez na minha vida e o que fez na vida da minha família, vê os filhos que às vezes Deus me deu e nos deu, não é porque eu mereço, a Marisete merece, não. Foi porque nós encaminhamos exatamente debaixo, parece, desse mapa, que Deus nos colocou na nossa mão, para que a gente pudesse seguir dizendo, olha, tem conserto, tem como continuar, tem como restaurar, família não é derrota não, se colocar a presença do Espírito de Deus no meio, no seio familiar, isso não é uma teoria, é uma verdade, Ele faz algo extraordinário na nossa vida. Então, de posse desse mapa, nós temos escolhas a serem feitas. Eu posso simplesmente, na primeira vez que eu pegar esse mapa, achar o mapa, uma localização onde tem o tesouro maior, de que é como você encontrar realmente a felicidade a dois. É você pegar esse mapa, você pode simplesmente chegar lá, você vai ver que tem um sinalzinho marcado, um X, é aqui que está o tesouro. E você chega lá no tesouro, você está lá em cima, no lugar marcado. Mas você resolve que você simplesmente vai, está vendo o sinal lá na areia, no chão, e você simplesmente passa o pé por cima. É uma opção sua, na busca desse tesouro. Mas quando nós estamos nesse estágio de procura desse tesouro, que eu denomino o estágio de número 1, que a gente encontra e faz estas coisas aqui, nesse estágio aqui não tem intimidade entre os relacionamentos, entre os casais. Quando eu me permito simplesmente desdenhar e passo o pé ali por cima, eu não me dou, não me dedico, não me entrego, não faço coisa alguma. Não há uma entrega, não há nada. E o resultado, e até coloquei uma frase aqui, colocada aqui para vocês, que o resultado é, sempre que nós tentamos conversar, a gente cai na defensiva, ou fica impaciente um com o outro, e acabamos nos sentindo cada vez mais distantes. Essa fase de a pessoa não querer, é a fase da pessoa simplesmente não importar, é a fase que a gente sabe que tem algo maravilhoso por trás de um casamento, mas eu ainda prefiro acreditar que casamento não presta, que casamento não dá certo, que casamento é coisa, que isso não é coisa para ir para a eternidade, que casamento não é para viver a dois, se deu certo bem, se não deu certo, parte para outra. Se eu estou com 50, 60 anos, eu troco a minha esposa por 2 de 30 e nós vamos embora, e se eu já casei 2 vezes, 3 vezes, 4, eu caso 5, 6, sem me importar o que vai estar acontecendo, sem me importar com aquilo que eu estou destruindo, sem me importar com aquilo que as minhas atitudes estão causando, aonde eu estou pisando. Eu posso fazer isso, mas eu posso optar por outras coisas também. Geralmente, quando eu estou nesta fase de número 1, só raspando assim a superfície, geralmente, quando nós estamos
dentro de um lar, dentro de uma conversa, não me interessa o que a outra pessoa vai me responder, não me interessa, é como se eu estivesse dentro de um elevador. Você já viu aquelas conversas de elevador? E aí, vai chover hoje? Hã? Calorão, hein? Está demorando esse negócio aqui, parece que quebrou na semana passada. Não é isso o tipo de conversa? É um relacionamento superficial, que às vezes muitos de nós, eu estou trazendo essa palavra aqui hoje, irmãos, não é para teoria, não. É porque Deus colocou no meu coração esta palavra, assim que o pastor Salmo me falou, para me trazer uma palavra para a família hoje, que aqui nesta noite nós teríamos pessoas aqui que estão precisando de ouvir esse tipo de coisa, porque os seus relacionamentos, os seus casamentos não estão à medida que Deus quer, na medida que Ele idealizou e que Ele sonhou. Quantos podem glorificar o Senhor? Amém? Essa é a fase de saber quem controla quem. Vocês já repararam? Às vezes no início do casamento, quando aquela imaturidade bate, a gente quer saber quem manda na casa. Afinal, quem manda? Quem bate o pé aqui? Quem quer o galo? Quem quer... Não vou nem falar galinha. Quem quer o galo na casa aqui? E é nessa fase que às vezes a gente tenta mudar as pessoas, sabe? Quantas vezes eu tentei mudar a Marisete? Quantas vezes ela tentou me mudar? Quantas vezes a gente tenta não aceitar o que a pessoa é, e a gente tem um ideal na nossa mente, e a gente quer que aquele ideal, às vezes, se realize, mas a gente transformando a vida da pessoa. Eu quero te dizer uma coisa, pessoa nenhuma consegue mudar alguém. Eu não consigo mudar, eu nunca mudei uma palavra, nunca mudei um ato sequer da Marisete, apesar de já ter ficado vermelho, de tudo quanto é jeito, roxo, de bater porta, mas eu nunca consegui mudar um palmo sequer de nada na vida da Marisete. Foi somente o Espírito de Deus é que nos fez amalgamar, nos tornar o relacionamento, como diz a palavra de Deus, você se tornar uma só carne. Isso não é fácil, não. Isso não acontece simplesmente no dia que você casa, não. Isso é como a salvação. Você recebe a salvação no dia que você aceita Jesus, mas não significa que a sua vida dali para frente acabou-se os problemas, não. Nós não somos amalgamados, somos uma só carne, sim, mas às vezes a nossa carne quer batalhar, guerrear. Às vezes eu estou de picanha aqui, ela está de colchão duro do outro lado. Então a maior dificuldade é porque às vezes nós não aceitamos e queremos mudar e transformar, e nessa ansiedade de querer transformar as pessoas, nós deixamos de entender algumas diferenças que tem nos relacionamentos, entre elas o que é um objetivo e o que é um desejo. Preste atenção nesse pensamento. O que é um objetivo e o que é um desejo? Isto serve na nossa vida de hoje. Objetivo é aquilo que eu consigo fazer sozinho. Objetivo é aquilo que depende somente das minhas forças, depende de mim para fazer. Desejo não. Desejo eu não vou conseguir realizar aquilo que eu quero, aquele anseio que eu tenho, que às vezes o anseio é correto, mas eu não vou conseguir realizar aquele anseio, aquela coisa. Eu vou precisar de alguém, e quando eu preciso de alguém, significa que essa pessoa pode me atender ou não. Significa que ela pode gostar das mesmas coisas que eu goste ou não. Quando eu falo de um desejo, eu estou dizendo que eu vou depender dos sentimentos, das emoções, depender de outras pessoas, para que aquele desejo meu possa ser realizado. Um anseio não, um anseio eu pego e faço. Por exemplo, gostaria tanto que fizesse sol amanhã. Isso é um objetivo ou é um desejo? É o quê? Por que é um desejo?
Porque você não pode, o quê? Realizar isso. Você pode fazer que o sol aconteça amanhã? Você pode fazer com que chuva aconteça amanhã? Não. Então, o que você não pode fazer, isso é um desejo. Por exemplo, eu tenho um anseio de chegar ali como é que chama essa loja de carro aqui da esquina? Como chama essa loja? Eu tenho um desejo de chegar ali na M3, eu tenho um anseio, melhor dizendo, de chegar ali na M3 e pegar uma Lamborghini ali. Isso é o quê? É um desejo ou é um anseio? Depende. Depende muito. Se você tiver dinheiro, aí sim, é o que é? É um objetivo seu, você vai lá e compra. Mas se você não tiver o dinheiro, é o quê? É um desejo. A esposa, por exemplo, quer que o marido seja um pai melhor. A esposa quer que o marido seja um pai menos carrasco, menos duro. Isso é o quê? É um desejo ou é um objetivo? Se você não tem controle sobre isto, é o quê? É um desejo. E desejo, isso não pode ser tomado como objetivo na nossa vida. Preste atenção nisso. É aqui que eu quero que esse pensamento fica fixo. Porque se a pessoa, se a mulher, se a esposa coloca esse anseio para corrigir o seu marido, ela corrigir o seu marido, ela estará supondo que ela tem a capacidade de modificá-lo, quando na verdade ela não tem essa capacidade de modificar. Então nós chegamos à seguinte conclusão: para um objetivo, quando eu tenho um objetivo, eu vou lá e faço. Mas quando eu tenho um desejo, eu faço o quê? Eu tenho que orar. Diga comigo, orar. Diga de novo, orar. Porque se nós confundirmos, por exemplo, objetivo com desejo, às vezes nós escolhemos as opções erradas. Muitas pessoas têm orado por objetivos. Muitas pessoas têm orado por objetivos. Senhor, ensina-me a tratar a minha esposa melhor. Isso é o quê? Um desejo ou um objetivo de vida seu? Se é uma coisa que você pode fazer, sim ou não? Se é uma coisa que você pode fazer, tratar a sua esposa melhor, você tratar ela não. Para ela pode ser um desejo, que você seja uma pessoa melhor. Aí ela não pode fazer nada. Mas para você orar dizendo, Senhor, me ensina a ser mais amoroso com minha esposa. Isso não é desejo, isso é um objetivo que você tem que fazer. Você só ora quando você deseja, você não consegue fazer nisso aqui. Meu bem, eu gostaria tanto que você fosse mais espiritual. O que é isso? Quantas vezes eu ouvi isso da Marisete, né? Você podia ser tanto mais espiritual. E ela nunca conseguiu me transformar. E às vezes nós olhamos, você olha para o seu marido, você olha para a sua esposa, e começa a cobrar, e cobrar, e cobrar, e cobrar, e cobrar, e cobrar. Pensando que com as suas palavras, você vai conseguir fazer com que o coração dele venha mudar, e ele transforme, porque você falou isso. Repita comigo, um desejo, eu devo orar. Mais uma vez, através do desejo, eu devo orar. A segunda fase, é a fase quando eu coloco as mãos na areia. É o começo da interação. Sabemos que, às vezes, nós não conseguiríamos cavar muito fundo, mas é um bom início. Nós somos seres falhos, irmãos, cheios de necessidades. Eu tenho tremendas necessidades físicas, espirituais, materiais. E Marisete tem as necessidades delas. E às vezes isso atrapalha os relacionamentos, porque a gente anseia tanto que a outra pessoa, ou que a gente mesmo, venha suprir essas necessidades da gente, e às vezes isso não é uma verdade. Às vezes a gente luta, e não consegue isso. A Marisete, através de palavras hoje, através de gestos hoje,
ela me faz me sentir um homem muito melhor do que eu sou, através do que ela fala para mim, através das coisas que ela me diz, dos incentivos que ela me traz na minha vida, no meu dia a dia, né? Vamos lá, garanhão, você consegue, né? Tipo, vamos lá. Mas ela me incentiva, ela me põe para cima, em todas as coisas, em todas as áreas. Às vezes, quando eu estou lá para baixo, ela vem com uma palavra que alcança o meu coração. Não, meu bem, vem cá, não é assim não, dessa maneira. Você é o melhor que Deus tem, você é o melhor nessa coisa que você está fazendo, você tem capacidade, você dá conta. Ou seja, eu me sinto às vezes muito melhor do que realmente eu sou. Por quê? Através daquilo que ela fala do meu coração, daquilo que ela consegue trazer. Mas quando eu não tenho um envolvimento que às vezes, imagina alguém buscando um tesouro e só simplesmente começa com as mãos ali cavar. Imagina alguém cavar. Imagina alguém cavando com as mãos. Essa fase aqui é a fase onde tem o perigo das pessoas às vezes se perderem dentro dos seus próprios lares. Sabe, é a fase em que a pessoa tão superficial, o relacionamento dos dois é tão superficial, que eles acabam se perdendo dentro das suas próprias casas. Exatamente quanto, às vezes, perde os seus próprios filhos debaixo do seu teto. Porque os relacionamentos são muito, mas muito superficiais. Não acontece uma palavra que venha trazer intimidade. No seio ainda continua nessa segunda fase que eu estou falando aqui, né? Então, às vezes, o homem mergulha no seu trabalho, a mulher com os cuidados das crianças e com a sua própria definição profissional. Às vezes a gente conversa dentro da nossa casa, conversa sobre tudo. Conversa sobre carro, conversa sobre clube, conversa sobre time, conversa sobre férias, fala de fulano, dos defeitos do fulano, do defeito do ciclano, fala que o fulano não deveria fazer aquilo, que o outro não deveria fazer aquilo, e a gente deixa de falar de coisas importantes, de você abrir o seu coração para sua esposa, para o seu marido. Às vezes nós falamos de tantas coisas, mas nós não temos uma intimidade. Não é pelo muito falar que nós vamos alcançar a intimidade, não. Não é desta maneira. São coisas que às vezes nós temos que sentar, nós temos que agregar, nós temos que olhos nos olhos. Eu tenho que sentar, eu tenho que sentir o olhar da minha esposa. Eu olhando para esses olhinhos aqui, eu sei o que está me dizendo. Sem uma palavra a gente já consegue. O que é isso? É o tempo, é a maturidade. Não precisa mais de palavras às vezes. As palavras agora às vezes ficam desnecessárias. O falatório já não é necessário mais. É desnecessário, porque a gente começa a entender um ao outro, através da intimidade, amalgamar. Você já viu a palavra amalgamar? É quando nós nos tornamos realmente um. É quando nós nos moemos juntos, é quando nós somos totalmente amassados e fazemos ali um bolo só. Tudo que dói nela, dói em mim. Tudo que ofende a minha vida, ofende a vida dela. Tudo que faz mal a ela, faz mal a mim. Tudo que é espiritual para ela, é espiritual para mim. Tudo que é mundano para ela, é mundano para mim. Tudo nós temos uma concordância. Isso é intimidade entre casais. Não é relacionamento, simplesmente relacionamentos vazios. Diga glória a Deus. E um terceiro estágio é quando você resolve que a mão não adianta, que é melhor agora você pegar uma ferramenta qualquer, uma pá, uma enxada, alguma coisa que vai te ajudar. É você começar, agora você já começa a correr alguns riscos. Você agora não se esconde tanto, mas você agora já começa a correr alguns riscos. É nessa fase que o casal aprende a andar juntos sem tropeçarem um na personalidade do outro. Nesta fase aqui, quando você começa a pegar a pá, você está disposto a cavar somente até o momento que você puder sair de lá se alguma coisa der errada. Ainda não é o ideal.
Você ainda vai ter alternativas, se, por exemplo, na dor, no sofrimento, na angústia, até que a morte o separe, você ainda não vai estar pensando, porque quando acontece às vezes alguma coisa ruim, a primeira coisa que te vem à cabeça é separar, é largar, é abandonar, é começar com outra pessoa. É a fase, às vezes, que você ainda está começando a cavar o buraco, está à procura do tesouro, você já está lá no buraco, e você já começou a cavar, mas por qualquer alternativa, você sai correndo lá de dentro do buraco, joga pá para um lado. Ah, ela é nervosa demais, não sei, quando não está gritando, está chorando, e o negócio aqui não faz bom, a sogra entra no meio, tudo entra no meio, eu já não aguento mulher, não aguento sogra, não aguento filho, não aguento mais ninguém, perdi meus 10 anos de casado, perdi meus 5 anos de casado, eu vou partir para outra, que eu sou novo, eu sou nova, eu ainda tenho tempo, eu ainda tenho esperança, a minha vida ainda pode mudar. Quantos estão me entendendo? A maior preocupação nessa fase é de ser rejeitado. Nós sempre ficamos na defensiva. Quando nós chegamos nessa fase aqui de entra e sai, de estou com medo de continuar, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se compensa. Às vezes, ficar calado evita as críticas, né? Às vezes o marido pode, às vezes com medo de expor seus sentimentos, ele diz assim, minha esposa é tão forte, que se eu não lhe oferecer, que se eu lhe oferecer amor, é como se eu estivesse dando uma esmola para o Bill Gates, simplesmente ela não precisa do que eu tenho para oferecer a ela. Será que existem pessoas assim? Será que no nosso meio tem pessoas assim, relacionamento dessa maneira? Que eu tenho medo de abrir o meu sentimento para esta pessoa, que eu convivo, porque se eu falar das minhas fraquezas, dos meus defeitos, é como se eu estivesse entregando nas mãos dela algo potencial para ser usado contra mim. É você falar das suas fraquezas e pedir a ela dedicação, entregar o seu amor a ela, abrir o seu coração a essa pessoa. É como se você pudesse estar, imagina, alguém dando uma esmola para o Bill Gates. O Bill Gates olhando de lado assim, desprezando, dizendo assim, eu não preciso desse tipo de coisa. Você já imaginou você se abrindo com a sua esposa, com o seu esposo? Ela dizer, que coisa, você está tão meloso, que meleca que é essa? A sua esposa vem tranquila, te oferecendo, te abraçando, estando com você, querendo uma intimidade diferente, não só ter sexo, não, uma intimidade. Te abraçar, você, não, agora eu estou tão cansado, ou isso não é coisa para agora, não, você está um cheirinho de alho esquisito, assim. Às vezes nós fazemos estas coisas e quando abrimos com essa pessoa e vemos que o que ela pensa é que é tratado, às vezes uma coisa tão grande para nós, mas para essa pessoa parece que é tão pequeno. Às vezes a gente se sente um lixo quando isso acontece. Às vezes você fala, abre o seu coração, e a pessoa fala, não, que bobagem que você está falando, isso é natural, isso é coisa que acontece com todo mundo, isso vai passar, amanhã já passou. Você está lá, às vezes fica uma semana se debatendo, para contar, para deixar de contar, para falar, para deixar de falar, fica preparando as palavras, para chegar na pessoa amada, e quando chega na pessoa amada, ela trata com desdém, aquilo que para você é tão importante. Isso é essa fase exatamente desse relacionamento, ainda que não é um relacionamento sarado, não é um relacionamento curtido pela experiência vinda do céu. Não significa que pessoas com 70, 60, 50, 80 anos de idade têm maturidade, não. Não significa isso, não. Maturidade não é questão de idade, apesar que a idade traz algumas maturidades.
Mas a maturidade, por exemplo, num casamento, isso não é questão de idade, é questão de você buscar, é questão de você querer, é questão de você lutar junto, é questão de olhos nos olhos, é questão de você querer, é questão de você indicar, é questão de você dar a sua própria vida, se necessário for, em prol daquilo que você acredita. Um casamento, algo precioso, uma família a ser criada, uma família a ser testemunha nesta terra. Nós chegamos ao cúmulo de, às vezes, alguns homens se sentem machões, não dizer à sua esposa que a ama, porque para eles expressar amor e sentimento é se expor. Nós chegamos no cúmulo das pessoas não poderem expressar os seus sentimentos com medo de expor. Mas preste atenção numa coisa: enquanto você não baixar as armas e se expor, você pode até ficar distante, às vezes de determinados problemas, mas enquanto você não se expor e buscar uma intimidade total com a sua amada, com o seu amado, com a sua família, com seus filhos, você nunca vai ter um momento de intimidade, de paz, de tranquilidade, de aceitação, de amor na sua casa que você almeja, que você sonha. Vocês estão me entendendo? Diga amém. E o estágio 4 é indo até a altura do pescoço. Você sabe o que é cavar agora com a pá, e você tem que entrar no buraco. E você está com, por exemplo, aqui com o buraco, está até na altura do seu pescoço. Agora você não pode mais sair tão rápido de lá. Não tem como mais. É nesse momento que você começa, é nesse estágio da vida e de um casamento, de um relacionamento, é que você começa a abrir o seu coração. É quando você começa a falar de coisas importantes dentro da sua casa, dentro da sua família. É quando você senta com a sua esposa e começa a dizer para ela: eu sinto realmente que eu preciso ser um bom marido, um melhor marido. É quando você chega para os seus filhos e começa a dizer: olha, eu gostaria que você me perdoasse de coração, porque é esse ato que eu cometi com você, eu não fui a pessoa correta para executar, eu fiz errado o que eu fiz com você, me perdoa. É quando alguém tem esta coragem de se abrir. É quando a pessoa começa a ter, de se entrar, não só começar: já fez o café para mim? Você já viu os relacionamentos, às vezes, você já ia ao almoço, está pronto, a roupa já está no banheiro, a cueca já ficou dos avessos, já desarrumou a cueca, dobrou a cueca. Eu arrumei uma mania agora, né, bem? A moça lá do shopping, eu fui comprar esses dias umas cuecas lá, e ela me ensinou a dobrar as cuecas, há um tempo atrás. Agora não fica nenhuma cueca dentro do guarda-roupa sem ser dobrada, quadradinha, do mesmo jeito, do mesmo tamanho, uma em cima da outra, de 4 em 4, assim, segurado no centro da gaveta. Eu olho assim, está tudo bonitinho, retinho, que coisa maravilhosa. A Marisete olha: mas que palhaçada, hein? Não dá. E assim nós vamos caminhando. É quando você, esse estágio aqui, é quando você já, como eu disse, já não pode mais sair mais correndo do buraco. É quando você fala para sua esposa: olha, eu preciso das suas orações, porque eu estou passando por tribulação. No passado, se você falasse isso aqui para ela, ela iria falar assim: como é que é? Passando por tribulação, essa tribulação tem nome, é loira, e garanto que tem um silicone desse tamanho.
Se fosse no passado, às vezes seria dessa maneira, mas quando a gente chega num momento de intimidade tão grande, é o momento que você pode abrir e falar das suas mazelas, aquilo que te arde no peito, aquilo. A Marisete sabe os meus defeitos, a Marisete sabe onde eu sou fraco, a Marisete sabe aonde às vezes o diabo tem tentado na minha vida, ela sabe, mas ela não é a minha acusadora como o diabo, não, ela é a minha intercessora, para que eu possa continuar de pé, continuar firme e continuar servindo a Deus com alegria, com a minha família, com a minha casa. Em estágio 5, é quando você encontra o tesouro. É quando depois de muita luta, muita dificuldade, você encontra o tesouro. Você vai cavando, até que a sua pá bate em alguma coisa lá no fundo. E você tira a terra e você vê que é o tesouro, você pega, abre aquele tesouro. Você está lá embaixo. Agora você não tem que ter medo mais. Você sabe que se você estender a mão, a sua amada, o seu amado vai te pegar. Você sabe que quando você olhar para ela, para ele, vai ter um sorriso, né? Encorajador para você. Mas o negócio continua sendo tenso. Tem muito marido que vê a mulher lá embaixo e larga a mulher lá no buraco e fala bye bye, tchau, até a próxima. A confiança acabou. Mas em compensação tem mulher também que vê o marido lá embaixo, fala só um pouquinho, espera só um pouquinho, pensa que vai ajudar, joga terra em cima. Mas esse aqui, quando a gente encontra esse tesouro, a gente sabe que os riscos são grandes, mas as recompensas são muito maiores que a gente tem. Eu posso ter o risco agora, já não é mais um risco de me abrir o meu coração, dizer quem realmente eu sou. Você sabe, a melhor coisa que tem é você não carregar peso, não carregar fardo na sua vida, como marido, como esposo, como esposa. É você não poder viver a sua vida de farsa. É você poder chegar em casa e saber que nenhum telefonema, saber que você vai chegar em casa, não vai ter nenhuma carta anônima, nenhum bilhetinho no WhatsApp, nem coisa alguma para denegrir a sua imagem, para falar mal de você, para falar mal da sua esposa, para falar mal do seu esposo, do seu marido, porque o relacionamento de vocês é puro, foi firmado na rocha. Agora nem nada, nem o mundo, nem o diabo, nem a carne, nem coisa alguma será capaz de tirar, porque vocês estão fortalecidos agora, vocês caminharão, vocês chegarão no lugar que Deus projetou para vocês. Às vezes nós pensamos que na nossa vida e eu quero expandir um pouquinho agora, em alguns minutos que está falando aqui, faltando, eu quero expandir um pouco esse assunto, e perguntar, falando sobre família, qual que é a minha responsabilidade na família? Qual que é a sua responsabilidade na família de uma maneira geral? Como que você age dentro da sua casa? Às vezes nós pensamos que, quando a gente é uma pessoa de sucesso, em áreas da nossa vida, em outras áreas da nossa vida, isso é transportado para dentro da nossa casa. E isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Nem sempre nós podemos ter, às vezes, sucesso em várias áreas da nossa vida, e às vezes esse sucesso não vai para dentro da nossa casa. Às vezes nós somos as piores pessoas. Eu conheço, já vi homens e mulheres que são homens e mulheres de sucesso, mas quando eles entram para dentro das suas próprias casas, eles não têm paz, não têm alegria, não têm gozo. Eu sempre digo que casamento, para mim casar é fácil, para mim construir uma casa é fácil, eu posso terceirizar, alguém constrói para mim, constrói uma bela casa, mas para mim construir um lar, não, é diferente, eu tenho que me envolver,
Eu tenho que me dar, eu tenho que me doar, eu tenho que deixar de ser eu e para ser nós, é deixar de ser eu e de ser um time, deixar de pensar em me dar bem, em levar toda a minha família comigo. É isso que eu tenho que pensar. Davi foi o maior rei. Davi foi a pessoa que dirigiu Israel, o homem de mais nome que tem Israel, Abraão e Davi. Mas o homem foi um homem rico, foi um homem de sucesso, foi um homem poderoso na guerra, foi um homem de sucesso em todas as áreas, mas isso não adiantou para ele. Será que Deus não estava nesse negócio? Será que Deus não queria para a vida dele? Será que Deus não planejou também, ou só planejou ele com rei? Bom, eu vou colocar Davi como rei e o resto ele se vira. Será que foi assim? Não, não foi. Davi foi ótimo em todas as coisas, mas Davi não levou isso para dentro da sua casa. Eu não queria ser um pai como Davi, e eu não queria ter um pai como Davi. Davi foi um péssimo pai, porque ele não olhou para dentro do seu lar, para dentro da sua família. Ele priorizou as outras coisas, priorizou o seu trabalho, priorizou os seus objetivos, priorizou os seus sonhos e deixou de priorizar os objetivos e os sonhos da sua família juntamente com ele. Ele foi um homem de sucesso, mas a sua família, na sua grande maioria, foi um fracasso. Filho estuprando irmã, irmão matando irmão, filho querendo tomar o trono do pai, filho tomando as próprias mulheres do pai. Ah, pastor, e aí? Será como que foi Jessé? Eu não sei como que foi a vida de Jessé. Ah, pastor, maldição hereditária existe. Eu não sei. Eu só sei que quando eu tenho Jesus na minha vida, como Salvador da minha vida, a Bíblia diz que nenhuma condenação há mais, não existe mais condenação, não existe. Eu não sei se Jessé foi um mau pai para Davi, mas uma coisa eu sei, Davi, além de ele ser um mau pai, ele gerou filhos que também foram maus pais. Salomão foi um milionário, um cara de sabedoria, como nunca houve na vida, mas não gerou filhos também que prestassem. Gerou filhos egoístas, arrogantes. Um de seus filhos, Roboão, foi a causa principal do cisma de Israel, da divisão do reino pela sua própria arrogância. Eu te pergunto, de que maneira nós influenciaremos a vida dos nossos filhos? De uma maneira ou de outra, nós estamos influenciando a vida dos nossos filhos. Agora eu te pergunto, de que maneira nós influenciaremos a vida dos nossos filhos? Será que nós afetaremos a vida deles como Salomão e Davi afetou a vida dos seus filhos? Vamos nos colocar de pé. Quando eu vejo que, quando eu olho a vida encerrando com esse tema, eu vejo que quando eu olho a vida de Jacó, a gente vê tanto falar das vidas de Jacó, tanta coisa ruim, eu não vejo coisa ruim na vida de Jacó. Eu particularmente não vejo coisas ruins na vida dele. Eu vejo com um homem que passou, porque foi um homem que teve um encontro com Deus. E um homem que tem um encontro com Deus, a sua vida nunca mais é a mesma, nunca mais é a mesma. Jacó teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. E quando ele foi ter o seu 12º filho, com a sua esposa Raquel, a Bíblia diz que Raquel, ela começa a passar mal no meio do deserto, e a parteira chega, e ela está nas últimas, e a parteira diz assim para ela: não temas que você vai ter esse filho. Mas quando ela está prestes a ter o filho, a Bíblia diz que ela está próxima de morrer, e que ela vê o filho chegando,
saindo do seu ventre, do seu interior, e ela está próxima de morrer, e ela sabe que vai morrer. Ela coloca o nome nesse menino de Benoni. Jacó poderia simplesmente ter deixado isso acontecer, mas é aí que eu quero chegar, a diferença que nós fazemos como homens de Deus e mulheres de Deus na nossa casa, quando nós queremos tomar as rédeas, às vezes daquilo que está sem controle, mas nós podemos tomar nas nossas mãos através de uma decisão que nós podemos ter. A mãe Raquel, ela pegou e colocou o nome de Benoni, ou filho da minha dor. Ela pega e morre. Jacó poderia, em memória da mulher, falar assim: não, eu vou deixar o nome, porque foi minha mulher, a mulher que eu amava, que eu mais amava, eu vou deixar esse nome. Mas como um menino poderia viver com o nome desse Benoni, filho da minha dor? Somente ele sabia. Talvez passou um filme na cabeça de Jacó, porque somente ele sabia que um dia ele tinha o nome de Jacó, nome de enganador, suplantador, errado. Sabia das dificuldades que ele passou na sua vida. E quando Jacó viu aquele menino sendo tirado do ventre, do útero da sua esposa, a sua esposa morre, ela coloca o nome de Benoni nele, ele diz: não, ele não vai chamar Benoni, ele vai chamar Benjamim, que é filho da minha mão direita. Ou seja, aquele homem tomou uma decisão, porque ele sabia que ele um dia na sua vida já teve um nome totalmente deformado, mas ele não queria para a sua família, que a sua família pudesse, a partir daquele instante, também passar pelas mesmas lutas, pelas mesmas dores que ele fez. Então ele disse: não, a partir de agora, esse menino vai chamar Benjamim, esse menino vai ser abençoado, ele não vai ser amaldiçoado, não, ele vai ser uma bênção, ele vai dar fruto, ele vai frutificar, vai ser uma bênção em todo. E quando você vai ver a bênção de Jacó, seus 12 filhos, você vai ver a bênção sobre ele, sobre Benjamim, que está dizendo ali. Benjamim foi uma tribo tão boa, que dela nasceu ali o primeiro rei Saul, dela nasceu também ali o evangelista. Que evangelista? Gente, sumiu o nome do companheiro aqui agora, a minha mente, a mente vai ficando um pouquinho decalcada. Paulo. De Benjamim também nasceu Paulo, da tribo de Benjamim nasceu Paulo. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui nesta noite, nós ouvimos todas estas coisas, nós sabemos aonde está a fase do nosso casamento, nós sabemos o que nós precisamos de mudar, nós sabemos o que nós precisamos fazer, mas uma coisa é certa: se nós não fizermos como Jacó, tomarmos uma posição de mudança, de tomar a nossa família e mudar o nome da nossa família, isso não vai acontecer, vai continuar a maldição. Eu queria orar nesta noite, eu queria orar com você aqui, que sonha como eu sonho, você que ama como eu amo a minha casa, eu amo a minha família, eu amo os meus filhos, amo os meus netos, amo a minha mãe, amo as minhas irmãs, amo a minha família, amo até meu cunhado. É muito amor. Um pintor me veio na memória para fazer a sua última obra-prima. Ele não sabia como fazer a sua última obra-prima, ele não sabia como seria essa última obra-prima. A história diz que ele sai então pelas ruas e encontra um religioso, um pastor, e ele pergunta para o pastor: qual é a coisa mais preciosa que o senhor acha na vida, que o senhor vê na vida? O pastor olhou para ele e falou assim: não tem nada mais perfeito, não tem nada melhor na vida, não tem nada melhor nesta terra, não tem nada na eternidade tão grande como a fé. Não existe nada superior à fé, porque a fé me leva a lugares nunca alcançados. Ele, pensando naquele negócio, saiu, continuou caminhando, viu uma jovem alegre,
bonita, alegre, saltitante. E ele pergunta para a jovem: qual é a coisa mais preciosa que você acha? Ela olhou para ele e disse: a coisa mais preciosa do mundo, não tem outra, é o amor. Porque com o amor eu posso fazer coisas grandiosas. Porque com o amor eu posso quebrar coisas malignas. Porque com o amor eu vou vencer dificuldades. Porque com o amor eu vou superar os obstáculos. Porque com o amor eu vou ter coisas, pessoas do meu lado. Ele ficou pensando naquele negócio e continuou caminhando até que ele encontra um velho soldado aposentado. E aquele soldado, ele pergunta: qual que é a coisa mais preciosa que o senhor acha? Ele perguntou: meu filho, falou: meu filho, não tem nada mais precioso no mundo do que você viver em paz. Porque com a paz você pode estar em todos os lugares, você não tem que ter medo, você não tem que fazer coisa diferente. A paz é o que embala os nossos sentimentos. E aquele homem continuou a pensar na sua obra-prima. Mas como que eu farei para fazer com que se encaixe estas coisas que eu ouvi aqui na rua? Aí ele entrou dentro da sua casa, e quando ele entrou dentro da sua casa, a primeira coisa que ele vê é os seus filhos vindo correndo, pula no seu pescoço e o abraça, e ele vê a fé, a esperança nos olhos daqueles filhos dele. Mais um pouquinho ele anda, ele caminha um pouquinho, ele sente o doce aroma e o abraço da sua esposa. E ele sente o amor verdadeiro naquilo. E ele começa a sentar no seu sofá, a família toda rodeada ali. E ele começa a sentir a perfeita paz que habitava ali naquele lugar. E ele então tem uma ideia sublime. Ele disse: eu já sei como vai ser o meu quadro principal, vai chamar. O meu quadro, a obra-prima da minha vida vai chamar Minha Família. Sabe, talvez nós não tenhamos a família perfeita. Talvez você não tenha a família perfeita. Eu não tenho uma família perfeita. Mas nós podemos melhorar como esposos, como filhos, como esposa. É só nós acreditarmos e crer naquela palavra que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a nossa vida, e creio nisso. Eu queria que você saísse do seu lugar, que eu gostaria de orar por você nesta noite. Você que quer receber uma oração, você que quer ver cada dia mais a sua família abençoada, frutífera, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Se você sente que você precisa de uma oração, você quer uma oração, pode sair do seu lugar e vem aqui à frente, eu gostaria de orar por você. Podem vir. Eu aguardo você. Podem vir mais, cheguem mais para cá. Vamos orar nesta noite. Levante a sua mão direita para o céu. Se você está perto da sua família, do seu esposo, da sua esposa, fique com ele, abrace ele aí agora, seus filhos, alguma coisa estiver perto de você, abraça essa pessoa. Se você não tem a sua família aqui, pense com seu coração em aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração nesta noite. Você vai sair daqui e vai colocar isso em prática quando você chegar lá dentro da sua casa, dentro da sua família. Se você precisar de dizer palavras amorosas, não tenha vergonha. Se você quiser dizer palavras doces, não tenha vergonha. Se você precisar de pedir perdão, não tenha vergonha. O importante é que o projeto de Deus ainda continua na sua casa. O projeto de Deus ainda vai ser fortalecido na sua vida. O projeto de Deus ainda vai frutificar na sua vida, em nome de Jesus. Amado Deus, nesta noite, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, eu quero orar, porque é na oração, ó Deus,
que nós conquistamos, é que nós conseguimos, ó Deus, com que o natural, Pai, o comum, saia do natural, saia do comum e se transforme em coisas sobrenaturais, ó Pai. Milagres nós não podemos fazer na nossa vida, Pai, apesar de nós termos desejo que isso acontece, mas é somente o Senhor que pode fazer milagres, ó Pai. Deus, eu te peço nesta noite, realiza milagres aqui, ó Pai, realiza milagres dentro dos lares aqui representados nesta noite. Espírito Santo de Deus, Deus, entra com a tua providência nesta noite, Senhor. Deus, vá lá naqueles lugares escondidos, ó Deus, naqueles lugares que às vezes tem causado vergonha, tem causado desonra na vida dos teus servos, ó Pai. Faz agora, apaga, Deus, apaga, Senhor, agora. Passa, Senhor, uma borracha nesse passado agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós concordamos nesta noite que uma nova história há de ser escrita através do Senhor nesta noite, da fé no Senhor, do amor do Senhor, da esperança do Senhor nesta noite. Ó Deus, realiza, ó Pai, os milagres necessários na vida desse teu filho que tem clamado ao Senhor. Ó Pai, ele não sabe mais o que fazer dentro da sua estrutura familiar, a sua força é pequena, a sua estrutura é pequena, os seus pensamentos estão pequenos, ó Pai, mas entra nesta noite, nesse lar, ó Deus, levanta essa estrutura familiar, coloca esse homem de pé, ó Espírito Santo de Deus, que ele seja o cabeça, que ele seja o sacerdote, que ele seja aquele que vai levar a sua casa, a sua família, ó Deus, nas suas mãos e levará para a eternidade, para a glória do Senhor, ó Pai. Deus, visita os casamentos aqui nesta noite, Espírito Santo, aqueles, Deus, que estão precisando da mão do Senhor, precisando de um toque do Senhor nesta noite. Realiza os milagres necessários, ó Pai. Tira o coração endurecido, Deus, tira esse coração, quebranta, Senhor, esse coração. Deus, tira todo o mal, tira todo o rancor, tira, Senhor, toda acusação do diabo nesta noite. Deus, faça isso, ó Espírito. Nós queremos uma igreja sarada, nós queremos as nossas famílias saradas, nós não queremos ser fachada, nós não queremos ser uma família de fachada, mas nós queremos ser uma família que testemunhe do nome do Senhor. As pessoas olharão para nós, olharão para eles e vão querer ser da mesma maneira, não porque eles serão iguais, mas porque verão a presença do Senhor, que fará diferença aonde essa família estiver. Espírito Santo de Deus, eu declaro abençoado o teu povo nesta noite, ó Deus. Declaro a bênção do Senhor sobre a tua igreja. Declaro, Senhor, que a mão poderosa que há de nos levar aos lugares aos quais o Senhor tem projetado, no meu casamento, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, nos nossos filhos, ó Pai, e assim por diante. Nós te pedimos, porque nós não somos nada, nós somos pequenos, nós somos pó, mas entendemos que nós servimos a um Deus que é tudo sobre todas as coisas, é um Deus que do nada pode realizar grandes coisas através da nossa vida, ó Pai. E nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, realiza na vida de cada um desses aqui, ó Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém. Dê uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar.
Catedral da Família.